TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. A prisão de suspeitos de roubar pneus de caminhões em rodovias. 4 homens e 2 mulheres foram localizados pelas polícias militar e rodoviária. O desdobramento da operação de investigados por desvio de dinheiro público. Foi preso na data de ontem, na cidade de Berlândia, e conduzido para Araxá. E o aumento de pessoas contaminadas pela sífilis. Somente em 2 dias dessa semana, 6 casos deram positivo. E a repercussão na cidade da proposta da reforma da Previdência. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. O recadastramento biométrico está sendo realizado em Araxá de forma gradativa e mais de 1.600 pessoas estão em débito com a Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2018, mais de 4 milhões de eleitores mineiros foram identificados por meio de seus dados biométricos. No estado, a biometria já é obrigatória em 84 municípios. Em Araxá, o procedimento tem ocorrido sem previsão para prazos. Na medida em que o eleitor comparece ao cartório, já é feita a coleta biométrica, mas ainda não é obrigatório. De toda forma, é importante que todo eleitor que tenha disponibilidade que já compareça. Célio soube do recadastramento e decidiu se antecipar. E se a gente deixar as coisas para a última hora, sempre tem muita fila, dá muita dificuldade, a pessoa já de idade, problemática de saúde, ficar aqui umas 3 horas na espera vai ser difícil. Em alguns minutos é feito todo o processo, que irá valer para as próximas eleições. Eunice aproveitou para atualizar os dados dentro do novo sistema. Eu acho que a biometria ela vem auxiliar a gente e até as pessoas que estão trabalhando na eleição também. Eu acho que é o processo mais ágil. Esta semana o cartório divulgou a lista com cerca de 1.600 nomes de eleitores que não estão em dia com a Justiça Eleitoral. Lá ela aproveitou para regularizar a situação. No último pleito, ela estava em Nova York e não pôde justificar. É sempre bom estar em dia para que a gente possa ter acesso a todas as oportunidades que a gente tem no país. E aquele eleitor que não comparecer até o dia 6 de maio para fazer a regularização daquele faltoso, ele vai ter, como eu disse, o título cancelado. Depois é possível restabelecer essa inscrição. Apresentar comprovante de endereço, documento de identidade, a comprovação do pagamento dessas multas em relação a essas ausências às urnas. E aí ele vai ter o título restabelecido. O grande problema é que, às vezes, nesse intervalo entre o cancelamento e o restabelecimento, o eleitor pode precisar de uma quitação eleitoral e isso pode lhe gerar algum transtorno. Tomaram posse na noite de ontem os novos diretores do Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet. A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal. 27 anos lecionando na instituição e agora a diretora adjunta visualiza os próximos 24 meses. O que nós estamos pretendendo efetivamente é colocar o foco da escola na aprendizagem dos alunos. Quer dizer, a gente precisa fortalecer a capacidade dos alunos se motivarem a aprenderem e serem sempre pessoas melhores e contribuírem com a sociedade. O livro, criado em 1911, registra as memórias e celebrações da comunidade cefetiana em Minas Gerais. 1.100 alunos, 4 cursos tecnológicos e 2 engenharias. A 8ª gestão do campus Araxá do Cefet fica no cargo até 2021. Quem assume a diretoria é o engenheiro civil, doutor em geotecnia, Felipe de Moraes Russo. O foco principal é o aluno. Na minha gestão, nos próximos 2 anos, o foco principal é colocar o aluno numa condição superior do que ele tinha no passado. Além de Araxá, o Cefet tem unidades em outros 7 municípios mineiros e em Belo Horizonte. A diretoria-geral é de Flávio Antônio dos Santos, que assinou o termo de posse junto com o novo gestor, o especialista em barragens Felipe Russo.
Ele anunciou quais novidades serão implantadas no próximo ano. Nós estamos lutando há algum tempo, até antes da gestão de diretoria, desde o ano passado. A ideia é nós implementarmos um curso de mestrado profissional em engenharia de minas. Por que profissional? Porque nós temos aqui no Triângulo muitas mineradoras e não temos um curso específico para a área. E a gente está querendo trazer os profissionais para fazer uma especialização dentro do Cefet. A gente tem uma limitação estrutural muito grande, né? Tem negociação com o diretor-geral nosso, o professor Flávio, para fazer uma reestruturação interna, recuperando todas as edificações atuais, isso aí está em processo, e nós vamos batalhar para poder conseguir novas edificações para suportar esses novos cursos. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para amanhã. Em Araxá, o tempo será parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura máxima chega aos 30 graus e a mínima 18 graus. Você vai ver a seguir o alerta para a prevenção da sífilis que vem se espalhando no município e a nova lei do distrato imobiliário. Vamos já! Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Quase 500 novos casos de sífilis foram registrados em Araxá pelo Centro de Testagem e Aconselhamento. A maioria dos casos foi detectada entre jovens e adultos com idade entre 15 e 45 anos. O uso da camisinha é fundamental para prevenir todas as infecções sexualmente transmissíveis. A categoria mais comum traz sérias complicações para a saúde humana, como feridas nos órgãos genitais, erupções pelo corpo e nas mucosas, danos no cérebro, medula espinhal e vasos sanguíneos. Em 2016, Araxá teve 119 confirmações, 2017, 125 e no ano passado, 235. Os números do estado também são alarmantes. Em 2018, foram mais de 14.400 registros e em 2019, até 14 de fevereiro, 176 notificações. Os testes são realizados no Centro de Testagem e Aconselhamento todas as segundas, quartas e quintas-feiras. Somente em 2 dias dessa semana, 6 casos deram positivo. A coordenadora do CTA conta que os sintomas variam de acordo com o estágio em que a bactéria está no organismo. É uma doença infecto-contagiosa, bacteriana, né, que é um treponema pálido, e ela é facilmente transmitida por relação sexual, seja oral, anal, vaginal, e também de mãe que passa para filho. Tem chance também sanguínea, mas é menos. Com quase 500 confirmações em 3 anos, o volume na cidade é mais comum entre homens e mulheres com idade entre 15 e 45 anos. Você descobre nas fases iniciais, há tratamento e cura. É só tomar um antibiótico, que é a penicilina, né, que é o mais eficaz, principalmente para gestante. E a grande chance de não transmitir para a criança. As relações entre consumidores e imobiliárias na hora da compra de venda de imóveis na planta mudaram com a lei que estabelece outras normas para rescisão de contrato. Assuntos polêmicos envolvendo consumidores e incorporadores vinham sendo tratados por entendimentos firmados pelo Judiciário, sem nenhum respaldo legal. A nova lei estabelece o percentual de multa que deve ser pago pelo comprador em favor da empresa caso ele desista do negócio e as multas que são pertinentes ao incorporador em caso de atraso de obra. A medida tem pontos determinantes, mas ainda está em processo de adaptação. O contrato de compra e venda, ele não é nada mais, nada menos do que um ajuste de vontades. E se reduz a termo, coloca no papel, escreve-se aquilo que foi combinado entre as partes, né? E nessa forma de combinar, então, especificamente, as pessoas que estão envolvidas na relação, comprador e vendedor,
o preço, a forma de pagamento e a forma de se convencionar, inclusive, multas, penalidades e até mesmo os distratos, se forem o caso. Em Araxá, o mercado imobiliário tem demonstrado uma grande evolução no que diz respeito ao número de empreendimentos. O crescimento vertical notório se dá à expansão do setor, que tem atraído investidores. Justamente porque o mercado é pujante, porque vai acontecer esses empreendimentos e que precisam ser normatizados. Nós teremos em Araxá agora, nesse mesmo mês, a semana que vem, uma grande construtora está vindo para Araxá e vai lançar 236 apartamentos e vendê-los na planta, quer dizer, antes deles existirem. A cautela do consumidor se dá não só perante aos termos contratuais, mas à base da lei indispensável à negociação. Entre os direitos está a possibilidade de o comprador desistir da compra do imóvel na planta em até 7 dias da assinatura do contrato, recebendo de volta todos os valores pagos, inclusive a comissão de corretagem. O que nós sugerimos é que, por ser um contrato de longo prazo, que geralmente envolve muito dinheiro, às vezes você economiza a vida inteira para fazer a compra de um imóvel, né, próprio. E vamos supor, você dá 400 mil e essa lei prevê que se você desistir por uma das razões, até 200 mil, 50% pode ficar retido. Então, quer dizer, é um valor muito alto, né, por um contrato de longo prazo, que muita coisa pode acontecer num contrato de 20 anos, num contrato de 10 anos, né? Coisas inesperadas na sua vida que às vezes te faz desistir ou ter que cancelar um contrato desse, onde você vai ser duramente penalizado pela nova lei da desistência dos contratos imobiliários. A Secretaria de Ação e Promoção Humana está acompanhando projetos aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso no ano passado para ampliar o atendimento a pacientes que lutam contra o câncer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Como diz a canção, o tempo de quem passa por um tratamento de câncer é valioso. Utilizar dele com eficiência, proposta das oficinas ofertadas para quem tem mais de 60 anos na Ampara. Tudo que aparecia assim, eu achava que era problema, que aquilo não tinha solução, mas aí eu falei, tem sim, né? Deus é maior, né? E aí eu vim para cá numa situação assim, muito ruim, sabe? E eu fui crescendo. O recurso vem do projeto aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso. O projeto, no valor de pouco mais de R$ 339 mil, foi proposto para 69 idosos e todos eles integram as 6 oficinas realizadas de segunda a sexta-feira. Os pacientes podem escolher no que querem participar. Apesar de todas as debilitações aí, enfrentando um câncer, hipertensos, diabético, vários outros tipos de doenças, né? Mesmo com todos os problemas de saúde, eles têm essa capacidade de aprender, de evoluir, de crescer, né? E ocupar esse tempo ocioso que o idoso vai tendo de ficar somente dentro de casa. Todas as iniciativas aprovadas têm acompanhamento da Secretaria de Ação e Promoção Social. Acompanhamos mais de perto todo aquele recurso que é repassado, tanto a parte contábil e financeira da utilização do recurso, como também o resultado esperado quando a instituição apresentou no plano de trabalho dela. Então agora existe uma equipe que no mínimo de 2 em 2 meses percorre todas as instituições para ver o resultado e o trabalho feito com a população. Há 20 anos cantando e dedilhando no violão, seu Josemar vivencia bons momentos aqui, enquanto cria novas lembranças. Isso é bom para a gente que está já na melhor idade e aprendendo que sempre tem uma atividade melhor para a gente desenvolver. Uma forma também de distrair um pouco a cabeça. Uma forma de distrair a cabeça e sempre é bom, né? A gente aprender alguma coisa a mais. Próximo bloco, presos mais suspeitos de roubar pneus de caminhões nas estradas. E Polícia Civil cumpre novos mandatos de busca e apreensão na Operação Éden. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos.
Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. As novas regras que prevêem 40 anos de contribuição para se aposentar com 100% do salário com a proposta da reforma da Previdência vem dividindo a opinião de trabalhadores. Veja na reportagem. Pela proposta, após 20 anos de contribuição, os trabalhadores teriam direito a 60% do valor do benefício integral. Daí em diante, aumenta-se 2% no valor do benefício a cada 1 ano de trabalho. Por exemplo, 21 anos de contribuição garantem 62% do benefício integral. 22 anos de contribuição garantem 64% do benefício integral. 23 anos de contribuição garantem 66% do benefício. E aos 40 anos de contribuição asseguram 100% do benefício. Calcula-se a média das contribuições ao longo da vida, corrigida pela inflação. Este advogado afirma que a base da proposta pode reduzir o tempo de espera pelo benefício. Hoje, não precisa de corre-corre, não precisa de desespero, de sangria desatada, de nossa, vou perder direito, não, se eu esperar mais eu vou ter mais direito. Não, vamos esperar esse projeto tramitar. Pelas regras atuais, a aposentadoria é paga da seguinte maneira. Benefício integral do INSS a trabalhadores do setor privado é a média de 80% das maiores contribuições. O setor público, para os servidores que ingressaram entre 2003 e 2013, o benefício é calculado com a base na média de 100% das contribuições. Servidores públicos que ingressaram depois de 2013 têm o benefício limitado pelo teto do Instituto Nacional de Seguro Social, atualmente R$ 5.839,45. Sobre a parcela que exceder o teto, pode-se contribuir para o Fundo de Pensão do Governo. Para algumas pessoas, o tempo previsto de 40 anos de contribuição junto ao INSS representa uma perda para o trabalhador e populações em vulnerabilidade social. Eles estão pensando só nas pessoas que moram nas cidades grandes, não estão pensando nas pessoas que moram no sertão, pessoas que vêm com a bagagem de sofrimento. Já para outros, a reforma da Previdência pode ser uma resposta imediata ao cenário de crise apresentado no país. A gente torce para que qualquer medida que eles fizerem lá, que não afete muito, principalmente a população que mais precisa, né, mais carente. Em todo caso, a orientação é aguardar os trâmites legais do projeto de emenda constitucional, que pode ou não ser votado este ano. A Câmara ainda vai analisar e, eventualmente, vai fazer alterações nesse projeto que foi enviado, né, para depois ser votado. Então, algumas coisas ainda serão alteradas. As polícias militar e rodoviária prenderam na noite de ontem outros suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada no furto de pneus de veículos de cargas nas margens de rodovias. Radiofrequência semelhante ao usado pela polícia, luvas e touca ninja, ferramentas para retirada de utensílios de veículos, parte do material encontrado com os suspeitos. As buscas começaram às 9 da manhã, 3 horas depois o primeiro foi localizado. Até às 18 horas, as equipes permaneciam na zona rural. Às 7 da noite, um carro que estava na BR-262 sentido Ibiá foi localizado e dentro dele os outros 5 envolvidos. 9 aparelhos celulares e R$ 1.500 em dinheiro, que estava dividido entre 3 deles. Numa abordagem, eles não obedeceram a ordem de parada, né? A gente já fez o acompanhamento, eles pararam o caminhão e evadiram pelo mato. Mas a mata era fechada, a gente pediu apoio para a Polícia Militar, que veio rapidamente nos apoiar e foram cruciais na prisão de todos. Os homens têm entre 23 e 32 anos e elas 30 e 32. Nenhum tinha prisão em aberto. A princípio, 3 passaram por uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal na manhã de 20 de fevereiro. Conseguiram abordar um veículo suspeito na rodovia que estava dando fuga para os 2 que ainda não tinham sido encontrados, né? Aí, com isso, a gente tem 3 que são autores de roubo de conjunto de pneus e rodas, né? E 3 que vão ser presos porque tentaram resgatar eles. A ocorrência foi encerrada na delegacia da Polícia Civil.
E a Polícia Civil deflagrou a terceira fase da operação que investiga desvio de recursos públicos e ouviu hoje um dos suspeitos de participar do esquema de corrupção em Santa Rosa da Serra. A repórter Natália Fernandes traz as informações. O interrogatório durou cerca de 3 horas. Doutor, ele colaborou com as investigações que darão sequência a partir de agora? Sim, a finalidade da prisão temporária é para instruir o inquérito policial, né? Para auxiliar nas investigações do inquérito policial. E surtiu o efeito que a gente estava esperando, né? Ele colaborou, forneceu todas as informações que a gente esperava, né? Confirmando as investigações, e por essa razão a prisão dele não foi mais necessária e a gente determinou aí a liberação. O Wildair estava preso desde que dia e ele será liberado através de um alvará que foi expedido hoje? Sim, ele foi preso na data de ontem na cidade de Uberlândia e conduzido para Araxá e será colocado em liberdade mediante alvará. Esse interrogatório já deu diretrizes para as próximas investigações? Ocorrerão na cidade onde aconteceram os fatos? Com certeza, né? Ele colaborou, esclareceu os pontos aí que a gente estava já esperando, né? Então, agora as investigações continuam para a conclusão do inquérito policial. Foram ditos nomes, há também uma quantidade de pessoas que vão ser interrogadas nos próximos dias, a gente pode aguardar? Sim, na verdade, havia mais 3 pessoas que estavam presas, né? Que seriam também interrogadas na data de hoje, mas a gente ainda não sabe a razão pela qual elas foram soltas ontem à noite, né? O juiz de Campos Altos pediu alvará para elas, então não foi possível interrogá-las, né? E também elas não compareceram para prestar as suas declarações aqui na delegacia. E uma última pergunta, doutor, com relação ao fechamento desse inquérito, há previsão? Olha, ainda não dá para prever uma data para a conclusão do inquérito, mas a gente espera concluir o mais rápido possível. Obrigado pela entrevista. Natália Fernandes para o Jornal Sintonia. Obrigado, Natália. E a gente encerra por aqui outras notícias no JS Meio Dia dessa sexta-feira e a qualquer momento no diariosintonia.com.br. Obrigado pela companhia. Assista agora Café Sintonia. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.